Poder Expresso recebe agora Yuri Sanches, ele é diretor de risco político da Atlas Intel. A Atlas Intel apresentou uma pesquisa hoje, na verdade foram duas pesquisas aí que estão rodando hoje, foram anunciadas, divulgadas hoje, a gente vai tratar das duas. Uma é sobre a Prefeitura de São Paulo e outra é sobre o tamanho das torcidas de futebol do Brasil. Primeiro vamos falar aqui das eleições municipais. Yuri, muito obrigado pela presença, já começo com a pergunta aqui. Pelos dados que vocês trouxeram, Guilherme Boulos estaria liderando ali em São Paulo com 28,5%, Ricardo Nunes com 21,8%. Mas na sequência aparece ali Pablo Marçal com 16,3%. A gente vê ali uma ascensão de Marçal. O que justifica essa ascensão, Yuri? Boa tarde para você. Boa tarde, Afonso. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Bom, exatamente, Afonso. Nessa nossa pesquisa, que é a primeira que a gente faz depois dos debates, né? A gente lançou uma pesquisa dia 8 de agosto, portanto, antes dos debates, antes do início formal da campanha. E essa, então, é a primeira pesquisa que a gente lança depois dos debates, que mostra exatamente o efeito que Pablo Marçal teve na corrida. Lá quando ele entrou lá atrás, ele já entrou bem colocado, com cerca de 12% dos votos. Mas agora, depois dos debates, depois do desempenho dele, atacando tanto a Guilherme Boulos, tanto a Ricardo Nunes, isso fez com que ele tivesse uma exposição maior. A gente sabe que debate também não é só sobre o ao vivo ali, mas também muito sobre o que vai acontecer de viralizar na internet, nas redes sociais, no pós-debate. Então a gente viu que Pablo Marçal conseguiu capitalizar muito em cima disso, especialmente sendo uma ameaça maior para Ricardo Nunes, porque ele cresceu principalmente em cima da base de eleitores que haviam votado em Bolsonaro em 2022. Isso fez com que ele fosse visto e reconhecido por essa base bolsonarista como um representante mais legítimo dos ideais bolsonaristas, né, da defesa de costumes, a defesa de Deus, pátria, família. Ele se coloca como esse candidato, coisa que Ricardo Nunes, sendo um político mais tradicional, um político mais de sistema, acaba por não representar tanto de uma maneira tão clara, apesar de ter o apoio oficial de Jair Bolsonaro. Então, durante os debates, esse posicionamento de Pablo Marçal, o desempenho dele, fazendo um contraponto em relação a Ricardo Nunes, fez com que o eleitorado visse nele um representante mais legítimo, sendo ele um candidato antissistema, anti-establishment, um outsider que chegou ali para tentar mudar o rumo da política, não só tirando o candidato que ele chama que é da falsa direita, que é o Ricardo Nunes, quanto também batendo em Guilherme Boulos, perdão. O fato dele, acho que é bastante emblemático no debate, quando ele levanta a carteira de trabalho para o Boulos, e o Boulos até se incomoda ali com aquela questão. Ele também tem a marca, imprime a marca dele muito forte nos debates, com boné, com M, enfim. Então ele consegue ter uma comunicação e um apelo que faz com que, atacando Guilherme Boulos, ele aumente um pouco a rejeição de Guilherme Boulos, que já é alta, e também, atacando Ricardo Nunes, ele atrai para si o voto, especialmente de eleitores de Jair Bolsonaro, apesar dele mesmo não ter o apoio oficial de Jair Bolsonaro, quem tem é Ricardo Nunes, e faz com que Ricardo Nunes acabe sangrando um pouco e perdendo uma fatia importante desse eleitorado. Então essa é a dinâmica que está posta nesse momento. Então, sim, pelo que vocês estão mostrando, quem não só colar a sua imagem, mas quem demonstrar que é mais parecido com Jair Bolsonaro, tem chance maior de ir para o segundo turno, é isso, Yuri? É interessante porque houve uma tentativa de nacionalizar a campanha de São Paulo, né, essa polarização. Então o Guilherme Boulos com apoio de Lula, trazendo Lula também para a campanha. Ricardo Nunes, de uma forma um pouco mais tímida, demorou a integrar o PL na sua chapa como vice. Então esses acenos mais tímidos do Ricardo Nunes em relação ao bolsonarismo custaram ele não só uma boa vontade maior de Jair Bolsonaro, do PL, de ir em peso em direção à sua campanha, em apoio à sua campanha, mas também fez com que ele não fosse enxergado de uma forma tão sólida como representante legítimo do bolsonarismo ou, né, alguém que Bolsonaro realmente tenha confiança.
Então, nessa situação, a gente tem polos representando a esquerda, Lula, uma nacionalização da campanha à esquerda, e 2 candidatos ali buscando representar o que seria o outro lado do polo, que é o polo mais à direita bolsonarista especialmente. O que acontece é que realmente Pablo Marçal ele impõe um desafio não só a Nunes em relação a esse eleitorado, mas também um desafio ao próprio Jair Bolsonaro, no sentido de que não deixa de ser um desafio também a influência política que Jair Bolsonaro tem sobre a sua própria base, né? Então ele ungiu Ricardo Nunes como o escolhido, como quem recebeu o apoio oficial. Mas a partir do momento que o próprio eleitorado bolsonarista não enxerga no ungido por Bolsonaro como o representante legítimo das pautas que lhes são caras e preferem ir para outro candidato, que no caso é o Pablo Marçal, isso também acaba representando um desafio para o próprio Jair Bolsonaro. Então é um dilema aí que eles estão tendo que lidar agora. Imagino que o próprio Ricardo Nunes, se ele quiser conter a base, esse sangramento, né, de votos que estão indo para o Pablo Marçal, a estratégia mais natural seria trazer Bolsonaro mais para perto da sua campanha, mais nas suas falas, mais presente no seu material de campanha, para fazer com que o eleitorado bolsonarista aceite seguir a indicação de Jair Bolsonaro na composição de chapa com Ricardo Nunes. A gente está conversando aqui com Yuri Sanches, que é diretor de risco político da Atlas Intel. Yuri, uma última pergunta aqui sobre esse tema de eleições municipais em São Paulo, para depois a gente seguir ali para a pauta mais divertida ali, que é a questão de esporte e futebol. Guilherme Boulos a gente vê que está caindo, né? A primeira pesquisa que vocês fizeram, conforme mostra aqui, em maio ele tinha 37%, agora está com 28,5%. Por que essa queda de Boulos, Yuri? Eu acho que nesse momento, especialmente depois dos debates, eu acho que a cabeça do eleitorado paulistano deu uma embaralhada, no sentido de que os 3 primeiros colocados nesse momento, tanto Boulos, quanto Nunes, quanto Pablo Marçal, eles têm rejeições muito altas. Então, não necessariamente os eleitores que disseram que votariam neles antes, ou até esse momento, não necessariamente eles estavam votando porque realmente acreditavam que Boulos, Nunes ou Pablo Marçal têm o melhor plano para a cidade. Então, ou eleitores do Boulos votando nele porque uma espécie de voto útil também, para que Nunes não chegasse com apoio do PL de Bolsonaro na prefeitura, ou eleitores votando em Nunes a contragosto, né? Porque na nossa pesquisa a gente também coloca que o Nunes ele tem uma aprovação baixa, uma avaliação de governo baixa, majoritariamente negativa, na verdade. Então, como querendo votar em Nunes como uma tentativa de manter o PSOL e manter o PT e Boulos fora da Prefeitura de São Paulo. Então, essa dinâmica faz com que o eleitorado ainda esteja tentando se reorganizar, especialmente depois do debate, que acho que foi bastante simbólico, correu o Brasil inteiro, não só a cidade de São Paulo, né? Então, as opções que estão dadas ali na mesa, pelo menos entre os 3 colocados, elas estão um pouco difíceis para o eleitorado dizer o que ele vai fazer, qual é o movimento do voto útil nesse momento. Quando o Pablo Marçal bate no Ricardo Nunes e no Boulos, ele fez os 2 sangrarem, né? Fez parte do eleitorado que não estava tão satisfeito assim em escolher o Guilherme Boulos, em talvez repensar um pouco se ele vai realmente votar no Boulos, porque aparentemente o Boulos ainda não engatou, não conquistou totalmente a confiança do eleitorado, e a campanha dele ainda está buscando achar o tom para enfrentar, especialmente Pablo Marçal. Perfeito. Yuri, como prometido aqui, primeiro, obrigado por essa análise aí, com essa questão das eleições municipais. Agora eu vou chamar para conversa, como prometido aqui, vamos falar de futebol. Vou chamar Rodrigo Vasconcelos, nosso produtor / editor aqui do Poder Expresso. É o cara com a maior coleção de camisas de time de futebol. Hoje da camisa da Juventus, é isso, Rodrigo? Juventus de Turim. É Juventus, então eu vou chamar o Rodrigo aqui para participar da conversa. Vou fazer a primeira pergunta aqui, Rodrigo, para depois você seguir, por favor. A Atlas Intel também, junto com o Jornal Estado de São Paulo, fez aqui um levantamento sobre o tamanho das torcidas do Brasil. A gente não viu uma oscilação muito grande ali, né? A gente vê que Flamengo está na frente, com 20% da população, Corinthians 14%, São Paulo 7,6%, o meu Palmeiras com 7%.
Como é que vocês estão vendo essas oscilações aí, Yuri? De um ano para outro muda pouco, né? Sim, Afonso. Na verdade, eu acho que futebol é uma paixão maior. A gente vê que talvez na política essas paixões flutuem um pouco mais. No futebol, acho que já é um pouco mais sólido, né? A gente vê que o top 5 até o top 10 assim, está em linha com o que a gente mostrou anteriormente, no ano passado, mas também em linha com o que diversas pesquisas têm mostrado, né? O que vai influenciar é a própria predisposição do torcedor em olhar o desempenho do time e, né, a gente também sabe que o futebol também causa muita desilusão. Não, também não é só a política. Então, quando você vê que o seu time talvez está no melhor momento, ainda que você não seja um torcedor assíduo daquele time, você diz que você torce para aquele time, isso pode acabar fazendo uma oscilação dentro de uma margem para mais ou para menos, quando o torcedor não está tão satisfeito assim com o desempenho do seu time, mas é algo que se mantém em linha, né? Eu acho que o que a gente tem olhado também é o desempenho especialmente de times nordestinos como Bahia, como Fortaleza, que tem vindo muito bem nos últimos anos, e isso também acho que tem colocado eles ali num espaço que tem sido cada vez mais relevante também no futebol. Perfeito. Rodrigo, por favor. Pois é, Yuri, é justamente por essa questão de comportamento que eu queria que você pudesse explicar para a gente como que foi feita essa pesquisa. Então, Rodrigo, a nossa coleta, nosso método de coleta é via internet. Então, como ele acontece? O nosso recrutado, né, o nosso respondente, ele está navegando na internet de uma forma normal, no cotidiano, ou seja, fazendo uma busca em algum site de pesquisa, assistindo algum vídeo, fazendo compra em algum site, e existe a chance dele se deparar com um anúncio nosso, convite, pedindo para ele fazer parte da nossa pesquisa e responder um questionário nosso. Então, é totalmente online, né, é fácil de responder porque a maior parte da nossa amostra responde ao nosso questionário através do celular, então também é uma completa anonimidade. Então, o nosso respondente ele escolheu o melhor momento, o melhor dispositivo para ele responder, que é um questionário que é bastante intuitivo, bastante fácil de ser navegado e de ser respondido de uma forma mais ágil. Isso faz com que a gente também tenha a eliminação de alguns vieses na interação humana, né? Digamos, por exemplo, que esse respondente, esse torcedor, foi abordado na rua ou por telefone por alguém, né? Mas na rua, por exemplo, vão perguntar qual é o time que ele torce. Talvez, se o time dele não tiver no momento tão bom, ele possa se sentir um pouco acanhado e dizer que não torce para nenhum time. Ou, se ele não for um torcedor tão assíduo assim, e o time dele também não está tão bem, ele não vai dizer nada. Agora, no momento em que ele está em casa, em completa anonimidade, ele se sente mais à vontade a responder também qual é o real time dele. Outro fator também, mas que eu acho que existe no futebol, mas não é talvez tão presente assim, mas pode ter uma influência, é de certa rivalidade, né? Então, em São Paulo, se alguém te pergunta qual é o seu time, você pode ficar ali incerto de dizer que você é palmeirense ou corintiano sem saber se o seu interlocutor é palmeirense ou corintiano, aqui no Rio, entre Vasco e Flamengo, por exemplo. Então, você às vezes pode não ser tão sincero na sua resposta. E a nossa metodologia faz com que o respondente, no caso o torcedor de futebol, possa ser completamente sincero e honesto, sem se preocupar com o que o entrevistador vai pensar da resposta que ele disser. Então, isso faz com que a gente tenha uma assertividade bastante grande nas nossas pesquisas de uma forma geral. Esse é um método curioso, é um método diferente que, inclusive, pelos dados frios, atingiu o maior número de municípios em relação a outras pesquisas mais tradicionais, como eram feitas anteriormente, que, inclusive, levantou outros dados. A gente acabou de mostrar aí na tela alguns dos gráficos, alguns dos dados levantados por esse estudo, por essa pesquisa, e especificamente eu queria chamar a atenção para esse que está lá na tela, que mostra um índice de satisfação do torcedor. Eu queria que você comentasse um pouco esse.
E explicar isso aí também, por favor, Yuri, assim, se isso tem relação, necessariamente tem relação com a posição na tabela no campeonato, com o desempenho. Como é que é isso? Que a gente vê ali. Desculpa até me interferir na sua pergunta aí, Rodrigo, mas acho que isso aqui é mais um bate-papo ali. Claro, a gente poderia estar numa mesa de bar ali para falar sobre isso, né? Exato. Dois curiosos aqui com um especialista, né? A gente vê lá, por exemplo, o Corinthians lá está com 30%, o Internacional com 28% de satisfação. Enquanto o Flamengo e Botafogo, que estão no topo da tabela do Brasileirão, por exemplo, estão bem aí nos campeonatos de mata-mata também, estão com 71%, 69%, o Fortaleza 69%. Explicar um pouquinho essa relação aí da satisfação do torcedor, por favor, Yuri. Claro, com certeza. Antes também acho que só uma coisa para validar em relação à nossa forma de coleta, que acho que é importante também, é que as pessoas podem acreditar que, né, se depararam com o link de uma pesquisa nossa e responderam. Então é comum que as pessoas peguem o link e tentem mandar para os amigos, para os familiares, para todo mundo votar ali no clube de futebol, mas a pesquisa ela não é uma enquete. Então cada questionário só pode ser respondido uma única vez. Então não importa se você respondeu a pesquisa e pegou o link e tentou passar para outras pessoas responderem, essas respostas não vão ser contabilizadas. E assim a gente garante uma assertividade maior, uma segurança maior nos dados e no nosso resultado. Em relação ao índice de satisfação do torcedor, realmente tem um impacto, a gente vê, né, do próprio desempenho do time na tabela. O índice de satisfação do torcedor, ele é composto por 3 itens. A gente avalia a satisfação com o desempenho do time, com o nível do Campeonato Brasileiro e também com a qualidade da arbitragem. Então, olhando esses 3 fatores, esses times, Flamengo, Botafogo, Fortaleza, Cruzeiro, Palmeiras, são os que, de uma forma geral, estão mais satisfeitos no futebol brasileiro no momento. Flamengo, Botafogo, especialmente em relação ao desempenho do time, Fortaleza também, Palmeiras também não deixa, mas também tem esse componente, também é em relação à qualidade, ao nível do Campeonato Brasileiro. Eu acho que se o seu time está bem na tabela, você vai estar um pouco mais propenso a dizer que o nível do Campeonato Brasileiro é melhor, né? Porque, afinal de contas, o seu desempenho está sendo bom não num campeonato de baixo nível, mas num campeonato de um nível muito bom, que competiria a nível internacional também. Mas também tem esses outros fatores em conta. Quando a gente vê Corinthians e Internacional lá embaixo, é um reflexo, né, de também a própria torcida do Vasco. Eu sou vascaíno, né? Então é uma torcida que tende a ter umas rusgas um pouco maior também com a arbitragem, por exemplo. Então, além do desempenho do time, vai considerar que a qualidade da arbitragem não é muito boa e, enfim, faz com que a gente tenha esse desempenho que está abaixo da média, inclusive, do índice de satisfação do torcedor. Perfeito. Yuri Sanches, diretor de risco político da Atlas Intel, comentou aqui com a gente eleições municipais e também a pesquisa que a Atlas Intel fez ali sobre torcidas dos times de futebol brasileiro. Convido vocês aí a acessarem o site do SBT News. Esses 2 temas estão bem detalhados lá. Algumas coisas que vão estar na pesquisa de futebol também. Os melhores técnicos, segundo seus torcedores, vou antecipar aqui, Abel Ferreira, Tite, Juan Pablo Vojvoda. E também tem a questão ali do índice de desempenho dos times, vai estar mais detalhado lá. E os jogadores preferidos da Série A, aí, ó, puxado por Arrascaeta, do Flamengo, Rodrigo Garro, do Corinthians e Pedro do Flamengo. São os top 3 aí. Talvez justifique um pouquinho pelo tamanho da torcida também, né? Mas é isso. Yuri Sanches, muito obrigado aí pela sua participação. Esperamos contar com vocês, contigo numa próxima oportunidade. Agradeço também o Rodrigo Vasconcelos. Obrigado, Afonso. Obrigado, Rodrigo, pela parceria também. A gente está à disposição. Muito obrigado.